A paz do Senhor, crente. Vamos estudar? O capítulo de hoje é o capítulo 43 e 44 de Gênesis. No capítulo 43, os irmãos de José estão se preparando para voltar ao Egito e buscar Simeão, que está lá preso, aguardando a volta deles com Benjamim. Não foi fácil convencer, Jacó a liberar Benjamim, porque ele fala que ele já tinha perdido o José e que não queria perder Benjamim e que agora estava lá quase perdendo Simeão também. Mas ele dá a seguinte resposta, Por fim, Jacó, seu pai, lhe disse: se não há outro jeito, pelo menos façam o seguinte: coloquem na bagagem os melhores produtos desta terra, bálsamo, mel, especiarias e mirra, pistache e amêndoas, e levem de presente para o homem. Levem também o dobro do dinheiro que foi devolvido, pois alguém deve tê-lo colocado nos sacos por engano. Depois peguem seu irmão e voltem àquele homem. Aí no versículo 14, do capítulo 43, fala assim: que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia quando estiverem diante daquele homem, para que ele liberte Simeão e deixe Benjamim voltar. Mas se devo perder meus filhos, que assim seja. Quão duro deve ter sido para Jacó falar essas palavras, Que quem é que quer perder seus filhos, quem é que quer perder algo? Mas, volto a dizer, quem tem Deus, quem tem a sua vida pautada na vontade, na presença do Senhor, sabe que tudo que acontece é pela permissão dele e é da vontade dele. Então, quando Jacó diz ali, mas se devo perder meus filhos, que assim seja, é porque ele diz, é porque o Senhor permitiu, é porque o Senhor quis. Não estou dizendo que não podemos ficar tristes com as perdas da nossa vida. Não estou dizendo que não vai doer, Mas dizendo que a gente sempre fale, ao Senhor. Esses dias a minha mãe estava comentando comigo que ela não tinha tomado ceia porque ela estava muito triste. Tinha acontecido algumas coisas, da família dela lá. Um sobrinho tinha falecido, o outro tinha se metido em algumas encrencas e estava em maus lençóis. Então aquilo entristeceu muito ela e ela não tomou a ceia. E aí eu falei para ela assim: mãe, mas a senhora não tomou a ceia por quê? Porque a senhora está culpando Deus pelo que aconteceu? Ela falou: não, minha filha, jamais. Não, Deus sabe de todas as coisas. E aí eu fui alertar ela, falei: então a senhora poderia ter tomado a sua ceia. Porque por mais que a senhora estivesse triste pela situação, isso só mostra quem a senhora é. Que está se compadecendo pelos que estão sofrendo, Que sente quando os em volta estão sofrendo. E a minha mãe é aquela pessoa que pega tudo pra ela, sabe? O negócio acontece aqui e ela tá doente aqui. E eu falei assim com ela, falei: o Senhor não te recriminaria por ter tomado a ceia, porque a senhora estava com seu coração triste, não era com Deus. A senhora estava com seu coração triste diante das dificuldades. E aquilo ali também falou muito, me ensinou muito, do mesmo jeito que na hora que eu falava com ela, eu estava alertando ela, de que ela não estaria fazendo nada errado, e é até melhor, porque quando tomamos a ceia, quando fazemos ali, refazemos os nossos votos, eu coloco assim pra mim, tá? Toda vez que eu tomo a ceia, eu refaço a minha aliança com o Senhor, eu me conecto com o Senhor e peço para Ele tirar tudo aquilo que não é bom, que não vem dele, seja sentimento, seja doença, seja o que for, Eu tomo aquela ceia como lembrete do que ele fez na cruz por nós, mas também como cura para tudo que eu posso estar sentindo, para tudo que possa estar me atrapalhando ali naquele momento, E por que eu tô falando isso? Eu não sei, mas o Senhor me impulsionou a falar. Então talvez você que esteja assistindo esse vídeo agora, esteja precisando perceber que vão ter situações na sua vida que vai te entristecer, mas o que você não pode fazer é perder o foco no céu, é perder o foco em Deus. Porque as coisas terrenas, as coisas que vêm para nos entristecer, para nos desanimar, o inimigo ele sabe exatamente onde te tocar. E eu tô falando isso por experiência própria, porque tem acontecido coisas na minha vida que ele sabe onde é que vai doer, O que mexe com você. E ele vai usar exatamente isso. Mas se você em nenhum momento blasfemou contra o teu Deus, se você em nenhum momento se irou contra o Senhor, é só pedir o socorro que ele dá.
É só pedir a palavra, igual esses dias eu estava muito aflita com algo que tinha acontecido e entristeceu muito ao meu coração. E coisas terrenas, bobas. E eu falei, Senhor, eu não admito ficar assim, né? Me dá uma palavra, me dá algo que me conforte. E orei, e depois abri meu celular e o versículo que apareceu, eu li. E só aquele versículo já acalmou meu coração, mas eu sou bem chatinha. Então eu fui lá e procurei o salmo inteiro, né, que veio pra mim. E ali, eu até comentei com a minha mãe, que ali veio a calma pro meu coração e veio também o conserto pra minha vida, sabe? Veio o conserto daquilo que eu estava deixando aquela situação me levar, ao que aquela situação estava me levando. E ali eu falei, Senhor, me perdoa. Muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua misericórdia, muito obrigada, porque em nenhum momento eu culpava Deus, mas eu estava deixando me abalar. Então, quando Deus te dá a resposta, quando Ele te dá uma palavra, essa palavra, ela vem e te acalma. Ela te alimenta, te ensina e te dá estratégia. Então, confiando nesse Deus, como que você vai achar que vai dar errado? Porque mesmo quando parece errado pra gente, a gente que confia no Senhor sabe que foi o melhor. Então, vamos voltar aqui ao aprendizado do capítulo 43 e 44? Mas não esquece nada do que foi dito, não. Isso aqui foi dito para alguém. Foi direcionado para alguém. O Senhor não faz nada em vão, o Senhor não faz nada à toa, hein? Pega aí o que é para você. Seus irmãos voltaram ao Egito com os presentes, que o pai falou, né? E com ele o dinheiro que estava na boca do saco. Com mais para comprar e com o seu irmão Benjamim. Foram tratados por José muito bem. Só que, eu já tô rindo porque foi muito legal essa parte quando eu li. Enquanto José vê que tá vindo os irmãos dele, José fala com o seu mordomo, fala com o seu pessoal, né? Olha, aquele pessoal ali vai almoçar comigo ao meio-dia. Prepara aí, né? Negócio legal. Eu tô usando minhas palavras, né? E leva eles lá pra minha casa. Quando eles chegam, né? A mente deles está tão conturbada, né? Com a situação de que tem um irmão preso, de que eles estão ali sendo considerados espiões, que eles já pensam assim: meu Deus, deu tudo errado. Vão levar a gente para lá e vão fazer o que querem com a gente, né? Aí, quando os irmãos viram que estavam sendo levados à casa de José, ficaram apavorados. E é por causa do dinheiro que alguém colocou de volta nos sacos da outra vez que estivemos aqui? Disseram uns aos outros: ele planeja nos acusar de roubo e depois nos prender, nos tornar escravos e tomar nossos jumentos. Como eu disse, nós humanos temos tendência a pensar mal de tudo e de todos, né? Eles não deram nem uma coisa da dúvida ali. Eles já foram logo decretando o fim deles, né? Decretando o mal. E José só queria que eles almoçassem com ele, tivesse aquele momento ali, né? Eu acho que José estava assim: Senhor, me diz o que fazer, Senhor, me diz o que fazer, como fazer. Eles voltaram, né? Eles se importaram com o irmão que está preso. Eles fizeram questão de voltar e trazer, né, Benjamim para que eu visse. E ali eles foram muito bem tratados por José. E José pôs em prática a segunda parte do plano, né? Pôs em ação. Ao ver o seu irmão mais novo, eu acredito que José ficou com aquele sentimento assim, de querer mais, de querer conviver com o irmão, né? E aí ele planejou assim: não, vou dar um jeito aqui de Benjamim ficar comigo. E, né, vou aproveitar também para continuar vendo se eles mudaram de verdade. E depois disso, né, eles colocam lá um copo, né, de prata, não sei, uma taça de prata, algo de prata não, de ouro, algo bem valioso da casa de José, dentro do saco de Benjamim, né, com os alimentos. Todos eles estão recebendo os alimentos, bonitinho, né, para levarem de volta para o seu povo. E José fala que aquele em que foi encontrado o objeto vai ficar como escravo dele. Só que é aí que é o momento em que os irmãos podem demonstrar que não são mais aquelas pessoas lá do passado. Porque um irmão se levanta e fala: não, não, por favor, não podemos deixar nosso irmão aqui, nosso pai vai morrer de desgosto, né? Eu fico no lugar dele, e se oferecendo para sofrer o que o outro sofreria. Então, acredito que ali José já vê que os irmãos realmente
tinham mudado aos seus irmãos, mais uma vez, se mostraram mudados. E uma coisa que me despertou, que me deu um toque, foi que o inimigo, ele quer que você ache que o seu erro decreta a tua vida. Mas um erro seu, ou alguns erros seus, não decretam a sua vida. Lu, o que você está dizendo? Um erro não decreta a sua vida. Desde que o seu arrependimento seja verdadeiro, desde que você realmente queira mudança, queira mudar toda a sua vida, né? É possível sim começar a viver de forma diferente. Como já disse em muitos outros vídeos aqui, isso não anula as consequências do que você fez, que você vai passar, é inevitável. Mas isso muda o seu futuro. Se você decide ir no caminho reto, no caminho que o Senhor preparou para você, no caminho que o Senhor está te guiando, vai dar certo, vai ter vida no final. E foi isso que aconteceu com os irmãos de José e com toda a parentela de José. Eles estavam indo pelo caminho reto, não estavam mais como eram, né, como irmãos sanguinários, irmãos invejosos, né? Já tinham ali, acredito eu, repensado tudo que foi feito e se arrependido. Então aqui, ó, a linha, né, de pensamento é: pecou, arrepender, mudar de vida. Pecou, se arrepende e muda de vida. Compreende? Quando o arrependimento é verdadeiro, você não repete a história. Os irmãos poderiam ter nem se importado com Benjamim, porque agora, quem era o Benjamim na história? Benjamim não era o queridinho do pai? Olha a história se repetindo. E eles tiveram oportunidade de fazer diferente. O que o Senhor quer dizer para você neste momento é: se você está vivo, se você está de pé, se você quer me servir, é só mudar o comportamento. Ah, glória a Deus, aleluia. Ô Senhor, como Tu és maravilhoso. É só mudar o comportamento, é só mudar o direcionamento. É só não fazer aquilo que você já sabe que está errado. Essa palavra não é só para você, não. Ela corta aqui, ela corta aí. Essa palavra é que a gente venha aprender com o Senhor que é pecar, porque pecou às vezes sem pesar as medidas, né, as consequências, mas o restante não é pecar, pecar, pecar. É pecar, arrepender, mudar. E aí, no capítulo 45, né, que isso que eu falei já abrange o 43 e 44, né, fala ali sobre tudo que aconteceu, né, uma parte muito importante que eu vi foi que o rapaz que levou, que se responsabilizou em levar, ó, cadê? Deixa eu ver se eu encontro o nome dele aqui, ó. O Simeão foi solto, né, e todo mundo ficou lá bonitinho, feliz, pra ir embora e tal, mas teve um dos filhos, eu não me lembro agora se foi Rubem, posso estar equivocada, mas que quando tava lá pedindo pro pai pra levar o menino, ele falou: se eu não trouxer o menino, o senhor pode matar os meus filhos, meus 2 filhos, eu acredito. Não sei se foi 2 ou se foi os filhos todos, né? Pode matar os meus filhos, né? Que vai estar, tipo, tudo kit, né? E olhando assim, é um absurdo o que ele disse. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer que ele daria até a própria vida lá para trazer. Ele faria de tudo. Ele não deixaria o menino lá de forma alguma. E foi isso que ele fez quando se ofereceu para ficar no lugar do menino lá como escravo, né? E ali naquele momento, né, José não aguenta mais e coloca toda a sua angústia, toda a sua alegria por estar revendo os irmãos e o irmão em especial, né, Benjamim. E ele acaba colocando um pouco da sua emoção, dos seus sentimentos em choros, gritos, né? Mas o melhor é que nenhuma dessa atitude de José foi impulsionada por vingança. Nenhuma dessas atitudes foi impulsionada por querer fazer os irmãos pagarem, devolver, né? Como já foi dito. O capítulo que fala de perdão, reconciliação e providência divina. Ao revelar aos seus irmãos quem ele era, José solta um pouco da sua angústia, passada todos esses anos através de choro, mas não passa disso, pois é movido pelo Espírito.
E sendo movido pelo Espírito, ele não traz contenda, ele não traz divisão ali, ele não traz revolta, culpa um, culpa outro. Ah, por que foi você que fez isso? Por que foi você que fez aquilo? Não. Movido pelo Espírito, ele não acha culpados. Movido pelo Espírito, ele não acha o momento de acusar. Ele acalma e até consola os seus irmãos. Ai, Senhor, dai-me um coração como o de José. Eu já pedi muito o coração de Davi, agora eu quero o coração de José, Jesus. Ele consola os seus irmãos, revelando que entendeu todos os planos de Deus na vida dele. E que uma maldade que poderia, né, desencadear mais maldade, não surtiu efeito. Pois José... vocês já podem até responder essa frase aí, né? Pois José não se guiava por seu próprio entendimento. Você vai responder junto comigo. José era movido pelo Espírito. Aí no versículo 8 do capítulo 45 fala assim: assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a terra do Egito, né? De toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Gente, o patamar de José é alcançável, tá? Mas com muito esforço e muita busca. Muito joelho no chão, muita humilhação, vamos dizer assim, humildade, né? Você se humilhar para Deus, saber que você ali é instrumento do Senhor para ser usado para o que Ele quiser. E muita humildade para que você possa, no momento em que possa sapatear, você consolar. Você abraçar esse ensinamento, tapa atrás de tapa. Aqui, eu não sei aí, né? Mas aqui falou bastante. Então vamos lá. Mesmo com todos os acontecimentos ruins, José não se tornou alguém ruim. Continuou em seu caminho reto, sendo instrumento do Senhor. José confiou no Senhor Deus e foi usado como providência divina para salvar não só a vida da sua família e de toda a parentela, como todo o Egito da fome. Aprendemos que fazer e servir a Deus não é fácil. Que se não formos imitadores de Cristo, não seremos diferentes dos demais. O Espírito Santo habita naquele que tem o coração humilde, sem maldade. Aquele que, mesmo ferido, não para de estender a mão. Aquele que não é movido pelas atitudes dos que estão ao seu redor. É movido pelo Espírito de Deus. Crê, confia, reconhece e vive as promessas de Deus. Vamos lá? Crê, confia, reconhece e vive as promessas de Deus. Confia somente no Senhor e tudo Ele fará. Não há circunstância que Ele não possa mudar. Faraó, né, a partir daquele momento ali em que seus irmãos ali se entendem com José, Faraó quer manter José por perto, porque José significa vida. José significa conforto, paz. José significa confiança. Então, Faraó não quer perder. Então, Faraó fala: olha, José, você tem meus carros tudo aqui, tudo à disposição. Pode buscar teu povo todo. Tem lugar para todo mundo morar. O que o Senhor está falando aqui é que Ele te tira do nada. Ele te tira daquele cenário de tristeza, aquele cenário de dor, aquele cenário em que a morte é certeira, né? É imutável, para cenário de vida, para cenário de prosperidade, para cenário de grandeza. Porque vai falar aqui mais à frente que o povo que subiu para o Egito com Jacó, né? Jacó / Israel, era um povo de 60 pessoas. Mas esse povo se multiplicou tanto, que virou aquelas 12 tribos. E eu gosto sempre de dar esse spoiler lá da frente. Não, não tem como. Então, quando sobe ao Egito, sobe minguado. Mas quando sai do Egito, sai cheio, sai grande, sai... É porque foi lá que Deus colocou o plano, era esse. Então,
Nada do que aconteceu com José saiu do plano do Senhor, saiu do que o Senhor queria. Que na sua vida e na minha vida seja assim. Que por mais que a gente tenha dores, tenha luta, tenha tristezas, né? A gente consiga enxergar sempre o lado bom, porque nunca é 100% luta, nunca é 100% vitória. A gente sempre vai conseguir ver um e outro e que a gente sempre escolha olhar para o bem, sempre escolha olhar para o que alimenta, para o que levanta, para o que ajuda, não para o que joga para baixo. Que a gente não seja como os irmãos de José, que quando vem uma mão estendendo para você, entenda que é ruim. Você entenda que essa mão é ajuda, né? Essa mão pode ser boa, dá um voto de confiança. Como já disse no vídeo anterior, que a gente sempre tente ver o lado bom das pessoas até que ela nos prove ao contrário. E vou encerrar por aqui, porque o próximo capítulo é o 46 e é onde Israel vai encontrar o seu querido, amado filho José. Então, que o Senhor venha falar mais ao teu coração e até o próximo vídeo. Tchau!